contrato. A gente também tem, né, pesquisado que tem empresas que já utilizaram ou utilizam o contrato de gestão, né? Nós tivemos a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, o Inmetro, e empresas também na área de saúde. Né? No caso da Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobras, o contrato de gestão ele foi de uma forma totalmente com autonomia orçamentária, autonomia de gestão, né, e financeira, e algumas empresas não. Né? Ele traz uma autonomia de gestão, mas traz também uma restrição orçamentária. Então, vai de acordo com a necessidade e o que a empresa realmente quer focar. A gente sabe também que tem contrato de gestão no setor metroferroviário. A gente está fazendo também uma pesquisa com o COMET, né, que é um comitê que traz aí uma série de informações com relação aos metrôs ao redor do mundo. E a gente quer fazer benchmark, quer aprender o que é realmente bom e pode trazer de eficiência para a nossa companhia. Então, acho que acabou passando aqui, deixa eu voltar. Bom, antes de entrar realmente no contrato de gestão e falar um pouquinho de qual é a estrutura, eu gostaria de falar um pouquinho da Companhia do Metrô, né? Até para a gente poder contextualizar e realmente explanar qual é a motivação, nesse momento, dessa proposta de contrato de gestão. Né? Então, o Metrô é uma empresa de 48 anos de existência, nós estamos aí operando em 5 linhas, temos aproximadamente 900 milhões de passageiros ao ano, né, com 61 estações, e temos todo o foco na prestação de serviço, né, ao usuário. É um ponto que a empresa preza muito, com qualidade e também com segurança, né, que são vidas que são carregadas todos os dias. Mas também o metrô tem uma responsabilidade também na expansão. Né? Então, atualmente, nós estamos aí com obras em 4 linhas simultâneas. Então, é um desafio para a companhia também. E para a gente poder suportar toda essa responsabilidade, a gente tem uma estrutura, né, robusta para dar suporte, para dar apoio para a operação e para a expansão. E hoje o nosso quadro de funcionários está em torno de 9.300. Né? E um ponto importante, né, acho que dá início a toda a conversa com relação ao contrato de gestão, é que o metrô ele tem uma remuneração. Né? O que comporta a receita da companhia? Né? É a tarifa. Né? E essa tarifa ela é determinada pelo governo. Né, pelo governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Né. Nós também somos pelo regime de administração indireta, então é importante ressaltar que temos toda uma regulamentação a ser seguida, né, a Lei 8.666, essa nova lei que está entrando agora, a Lei 13.303, temos também o CODEC, então tem uma série de regramentos que a empresa também tem que prestar. Né? Bom, qual é o escopo do contrato de gestão que estamos trabalhando na companhia? Esse contrato de gestão, ele tem como escopo trazer um novo modelo de remuneração para a companhia, né, mediante o cumprimento de indicadores de desempenho. Ou seja, eu tenho uma tarifa de remuneração descolada de uma tarifa pública, né? Uma tarifa de remuneração que efetivamente consiga cobrir os nossos custos e despesas. Né? O metrô ele não visa lucro, ele visa o equilíbrio das contas financeiras. Então, esse é um ponto de extrema importância e é o foco principal dessa nova construção, dessa nossa construção com relação ao contrato de gestão. Né? Então, mediante esse escopo, o que a gente precisa, o que a gente espera? Buscar o equilíbrio econômico-financeiro das nossas contas, visando a manutenção na não dependência. Então, o metrô é uma empresa não dependente do Estado, então ele realmente deve sobreviver com o seu orçamento de custeio, com a sua receita operacional da operação. Então, o metrô ele quer continuar com essa não dependência, né? E manter, claro, que isso nunca abriremos mão, que é a qualidade dos nossos serviços prestados.
Então, baseado nesse contexto, essa estrutura do contrato de gestão, nós teríamos, por um lado, a delegatária, né, que é a companhia do metrô, que buscará uma não dependência financeira, uma manutenção, na verdade, da não dependência financeira, terá uma gestão por desempenho, que, na verdade, também é uma via de duas mãos, né? Nós queremos uma tarifa de remuneração, mas também nós deveremos prestar um serviço, manter uma qualidade de serviço para os usuários. E ter a tarifa de remuneração. Por outro lado, o poder delegante, que no caso é o governo do Estado, ele vai ter todo o monitoramento dos serviços, através dos resultados dos nossos indicadores, né, que a gente vai contemplar no contrato de gestão, e ter a tarifa pública, né, descasada da tarifa de remuneração. Então, esse contrato de gestão que estamos trabalhando, ele mantém uma autonomia restrita, né? Como eu falei, nós temos regras que temos que seguir, né? E o contrato de gestão, por si só, ele não dispensa, né, a empresa a continuar nesse regramento. É claro que seria um primeiro passo, né, focar no equilíbrio econômico-financeiro, e depois tem todo aí um caminho a percorrer. É importante ressaltar que o contrato de gestão, ele mantém, né, o financiamento dos investimentos das obras, né? Então, hoje, os investimentos com relação a toda a expansão de obras, né, como também a manutenção dos nossos trens, eles são mantidos pelo governo através de aporte de capital, e essa característica ela se manter com o contrato de gestão. O contrato de gestão, também, ele terá, como eu mencionei, indicadores e meta de performance de qualidade, né? Então, nossa área de operação e de manutenção está trabalhando com afinco com relação a esses indicadores, né? Realmente, quais são os indicadores que a companhia deve ter, quais são as métricas, né, para a gente poder realmente ter uma qualidade, ter um resultado de um serviço prestado com qualidade, com eficiência, né, com foco, claro, no usuário, no passageiro transportado. E aí, para montar esse contrato de gestão, tem toda uma sistemática, né? E a gente está tomando uma série de cuidados com relação a isso, que é a base, né, de tudo, né, para a gente poder ter uma tarifa de remuneração, que são os nossos custos. Então, a gente está trabalhando com muita atenção com relação a determinar qual é o custo da companhia, né? Quais são os custos operacionais, quais são os custos administrativos, quais são os custos de expansão, até para a gente poder ter um horizonte do que afeta financeira a companhia, né? Porque para manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme eu mencionei, as nossas receitas elas devem suprir os nossos custos, né? Uma vez que nós não determinamos a tarifa, tem todo um regramento, né? Nós temos também um convênio que trata da arrecadação, né, que normaliza, que estabelece regras, né, com relação à nossa arrecadação do bilhete único, né, que praticamente 70% da nossa receita tarifária ela provém do bilhete único. Então, tem toda uma sistemática de apuração, de critério de rateio, que envolve não só o metrô, como também a CPTM, a SP-Trans e também o concessionário, né, que atualmente nós temos a Via 4, né, operando. Então, toda essa sistemática ela tem que ser analisada, né, para a gente poder realmente entender e clarificar quais são os impactos que a companhia vem sofrendo com relação a essa questão da tarifa pública e também essa questão do sistema de arrecadação tarifário, né? A nossa tarifa de remuneração ela será baseada nos nossos usuários transportados, né, os pagantes, gratuitos e transferências livres, né? Então, um ponto importante aqui que é pegar todo o universo realmente de usuários que utilizam o metrô, né, porque cada utilização ele gera um custo para a companhia, né, independente se ele pagou, independente se ele é gratuito, independente se ele entrou de outros modais, ele comporta o custo da companhia. Então, toda essa sistemática, a gente vai estar analisando, a gente está analisando, estamos no meio desse projeto, né, mas a gente está analisando assim, com muito critério, até mesmo porque precisamos ter um embasamento,
né, muito forte de por que o metrô necessita de um contrato de gestão, né? E aqui só para ilustrar quais são os atores, né, dessa estrutura. E a gente vai nas vantagens, né? Qual seria a vantagem para a companhia do metrô em ter um contrato de gestão? Né? Então, claro, são várias, mas a gente pode elencar aqui que a primeira delas é a remuneração por passageiro, não vinculada com a tarifa pública, né? Então, o metrô, ele tendo uma tarifa de remuneração, ele conseguirá ter uma previsibilidade financeira, né? Ele vai conseguir planejar o seu fluxo de caixa, otimizar os seus recursos de maneira um pouco mais planejada, porque essa tarifa ela vai ser mediante ao custo que a companhia apresenta, né? Tem também uma questão que é a aproximação, né, do setor privado com relação à prestação de serviços, né? Nós não estamos querendo cobrar nada mais daquilo que a gente necessita para cobrir os nossos custos. E hoje, uma empresa privada, ou qualquer empresa de prestação de serviço, na elaboração do seu preço, no mínimo, ela tem que constar os seus custos, né? Então, esse é um ponto assim, fundamental que a gente está também norteando para poder demonstrar qual é a nossa necessidade. E aí também, claro, como sempre, acho que tudo vem a nos ajudar e também trazer estímulo para a companhia, porque uma vez que você tem indicadores de desempenho, você consegue realmente visualizar quais são as metas, o que o metrô precisa incrementar, melhorar, qual o plano de ação que a companhia tem que ter, claro, sempre em busca da eficiência, da qualidade. Tá? Então, esse contrato de gestão também tem essa vantagem. O Estado também terá vantagem? Então, sim, né? Hoje o Estado ele já define a política tarifária conforme o programa de governo, mas tendo uma tarifa descasada, né, uma tarifa pública descasada de uma tarifa de remuneração, o Estado ficará livre, né, para utilizar, para fazer todas as ações de governo que ele necessita, né, de acordo, convergindo com toda a preocupação que ele tem com a mobilidade urbana. Então, ele fazendo isso, né, tendo essa casamento, a gente não tem impacto na companhia, né? Então, esse é um ponto de extrema importância. Ele também, né, um ponto importante, que é a verificação periódica dos serviços, que a gente sabe, tendo escrito, estando no contrato de gestão, o contrato de gestão vai ter os indicadores, e esses indicadores, eles, né, têm toda uma condição de retorno, né, financeiro. Eu só realmente consigo uma tarifa se realmente cumprir todos os indicadores que eu acordei. Ele tem também uma supervisão do desempenho do transporte metroferroviário. Qual a expectativa, né, da companhia do metrô com relação a esse contrato de gestão que a gente já até comentou? É o equilíbrio das contas financeiras, né? Uma preocupação que o metrô tem, que o metrô está tendo, até por conta de toda essa situação econômica, a gente está tendo uma queda na demanda, e isso vem a afetar as nossas receitas, né? Então, o metrô ele busca o equilíbrio de suas contas e a otimização de recursos. Como também, o que a gente tem como expectativa? Que esse contrato de gestão ele traga transparência dos resultados, não só para o governo, para o acionista, como também para a sociedade, né? Então, esse é um ponto de extrema importância que estamos contemplando nesse projeto. A compreensão da estrutura da companhia, acho que é importante nesse desenho que a gente está fazendo, nesse embasamento, a gente mostrar que a companhia do metrô não só opera, como também tem uma responsabilidade na expansão de obras, né, que difere um pouquinho do setor privado, que atualmente só opera. O entendimento da arrecadação do transporte público, esse é um ponto importante. A gente entende que o contrato de gestão vai ser um marco inicial para todo esse entendimento, né, não só para a arrecadação do metrô, mas todos os modais, né, de transporte. E uma reflexão sobre o marco regulatório do setor, né? A gente tem ouvido falar com relação à necessidade de criação de agência reguladora, e a gente entende que o contrato de gestão ele vai ser uma ferramenta, né, para esse órgão, uma ferramenta de controle. Tá? Bom, meu tempo está esgotado, mas acho que deu para passar toda a informação que eu gostaria de estar passando para vocês, e eu agradeço a todos pela participação.
Obrigada. Obrigado, Cícera. O nosso tempo está um pouco, mas eu acho que vale a pena te esticar mais uns 5, 10 minutinhos. Antes de mais nada, hoje, 14 de setembro de 2016, 42 anos de operação do metrô de São Paulo. Viva o metrô de São Paulo! Parabéns ao metrô de São Paulo, 42 anos de operação. O meu entendimento sobre as apresentações, aliás, excelentes, foram que nós estamos falando de riscos. E o que me marcou foram... O Joaquim levanta a questão do risco de você não ter um projeto executivo completo, o mais completo possível e de qualidade. Aí o Jefferson vem e fala o seguinte: não adianta você ter o projeto executivo de boa qualidade e completo se você, durante a execução da obra, você não tem um sistema de acreditação e certificação para que prazo, técnica e custo seja executado conforme projetado e planejado. Aí vem minha amiga Ana, da CETESB, e fala assim, atenção lá para trás, também quando você estiver pensando desde o funcional do seu projeto, leve em considerações todas as questões ambientais para que lá na frente o licenciamento não seja demorado ou não exija muitas soluções mitigadoras para que o licenciamento possa ser dado. Aí a Cícera vem e nos diz o seguinte: olha o risco, você começou o projeto lá, você executou o projeto conforme, você tem a sua licença ambiental, mas depois você precisa ter uma sustentação administrativa e financeira para a sua organização. E aí um dos riscos é não ter um contrato de gestão que nós estamos buscando para mitigar esse risco. Então, eu achei que o painel, então, ele ficou muito rico e ficou muito completo. Eu teria aqui 14.203 perguntas para cada um de vocês, mas eu acho que o tempo não vai ser suficiente. Então, eu vou abrir para a plateia, porque é de vocês, mas eu gostaria uma pergunta, mas a pergunta para cada um dos nossos convidados. Doutor Vicente Abate tem a primeira pergunta. Qual é o seu convidado escolhido, doutor Vicente? Obrigado, Conrado. Parabéns pelas apresentações. Vicente Abate Abifé, bom dia a todos. Parabéns pelas apresentações e por esse resumo que você fez também, né? E ao nosso metrô também. Eu queria fazer uma pergunta ao Jefferson, mas queria complementar dizendo para o Joaquim parabenizar pela implantação em tempo do nosso VDT da Baixada Santista, já em quase pleno uso, né? E a Ana, não sei se você viu as notícias de ontem do governo, do PPI, e eu acho que tem uma novidade grande nisso daí, que a CETESB, estando engajada, vai ser muito importante, que seria que todos os projetos daqui para frente terão já o licenciamento ambiental prévio, né? Exatamente, isso é extremamente importante. E a Cícera, parabéns por esse contrato de gestão, que será importante. Jefferson, rapidinho, performance bond. É uma necessidade, é uma urgência, o doutor Modesto Carvalhosa tem falado, para evitar tudo que a gente vivenciou aí nos últimos tempos. Até que limite o RINA poderia ser uma empresa que desse o próprio performance bond diante da tua atuação como empresa certificadora acreditada. Obrigado. Bom, estritamente, eu acho que a questão, talvez, e preciso ver se eu entendi exatamente a questão, mas, estritamente, a gente está falando de um binário legal, né? Se a gente poderia. O RINA, por princípio, como certificadora, a gente não entra com essa participação no Performance Bond, até para que a gente... Isso caracterizaria, em princípio, o conflito de interesse, porque eu estaria certificando uma atividade que eu estaria assegurando do ponto de vista financeiro. Então, existe a questão de conflito de interesse, que é o princípio de certificação, depois um marco regulatório que permitisse ou não a gente atuar também como gestor financeiro. Historicamente, não, nunca nos foi demandado e poderia ser interpretado dessa forma. Exato. Não objetivamente o RINA. A certificação em si, o RINA como certificadora,
ele reduz o risco de toda essa operação. Voltando ao princípio do que eu falei lá atrás, uma coisa é descobrir no final que está errado, outra coisa é garantir que tudo dê certo. Esse tipo de coisa, só para fazer um paralelo, existe há mais de 100 anos no mercado, por exemplo, naval. Quando você vai construir um navio, o pessoal sequer... A gente chegou no nível de atuação que a gente atua em nome da Marinha. Nós concedemos a licença de construção de navio. O banco nem conversa com o armador enquanto ele não chegar com a licença de construção. Da mesma forma, a gente certifica todas as etapas construtivas do navio e as seguradoras não entram enquanto não tiver essa certificação. E nós somos coenvolvidos. Só para dar um exemplo real, para que a gente não fique trafegando no contextual, quando teve esse caso do Costa Concórdia, aqui a Dernot, na costa da Itália, aquele navio é certificado RINA, aquele que é a Dernot. O comandante quis fazer uma operação, eu brinco, ele quis fazer um drift, igual o Velozes e Furiosos, né? Mas o navio acabou adernando. Nós fomos levados ao Tribunal Marítimo Internacional, como acontece em todos os casos, e o Tribunal Marítimo, como ele tem autonomia, ele é muito rápido. Tanto que o comandante já foi condenado a 16 anos de prisão. Nós fomos inocentados, mas poderia não ter acontecido. Poderia que ele alegasse que ele tentou fazer uma manobra, que ele confiasse nos equipamentos do navio e depois a gente não conseguisse dar a evidência de que nós confirmamos e atestamos que, na realidade, o navio operava corretamente, mas a falha foi de operação. No final, onde eu quero chegar com tudo isso? A segurança gerada em termos de ponto de vista técnico, legal, decisório, que permitiu decisões rápidas e segurança muito grande para todos os atores do processo. Quem for investir num navio da próxima vez, os investidores de navios, a despeito de outros elementos de insegurança do mercado, como é o caso dessa baixa do oil and gas, mas esse tipo de insegurança eles não têm. Os agentes financeiros e outros agentes, aí a gente faz o paralelo com o performance bond, também não têm. São mecanismos que rodam para outros tipos de mercado há mais de 100 anos. Vada a bordo, Schettino. Senhor Emiliano. Eu vou Emiliano, fazer também, dentro da sua regra, uma pergunta, mas só ressaltando a apresentação do Joaquim, que afirmou que contrata as obras só com projeto executivo, se verifica prazos de execução menores do que quem não contrata desse jeito. Tá? A Cícera, eu acho que é alguma coisa muito importante o que está se prevendo. Nós temos que brigar para que esse contrato de gestão efetivamente saia do papel. E eu gostaria de ver a Ana Cristina, gostei muito da sua apresentação, Ana, e uma pergunta que me cabe aqui, o Ministério Público, como fazer dele o nosso aliado? Em sistemas, onde as vantagens para a população são imensas, tá? As vantagens para o meio ambiente são imensas. Por que tê-lo quase como inimigo e não como um parceiro? O que nós precisamos fazer para mudar esta forma do Ministério Público agir com as nossas obras? Não sei. Sabe por quê? Porque a gente tentou assim, não, vamos fazer o seguinte, quando perguntarem alguma coisa para a gente responde tudo. Então, nossos pareceres que iam para o Conselho eram todos detalhados, não sei o quê, que é para não dar dúvida. Não, pelo contrário, quanto mais você fala, mais você tem que falar. E a gente descobriu que, na verdade, o que acontece? O órgão ambiental é como se fosse uma pirâmide inversa, ele está aqui embaixo. Então, todo mundo que autorizou isso antes, por exemplo, um aeroporto, teve a ANAC, não sei quem, o Ministério... Aí, quando chega no licenciamento ambiental, onde eles podem interferir mais, só que a gente também... Então, eles pegam as informações com a gente. Então, agora eu combinei com o pessoal o seguinte, não, resposta para o Ministério Público é curta e objetiva. Está licenciando? Está em andamento, está o jeito. Teve licença? Aí eles pedem cópia do processo.